Fala, turma! Hoje a gente vai fazer mais uma vez mesa de sócios. Luciano Soares, CEO e presidente da Icatu, uma das maiores seguradoras do Brasil hoje. Mas antes de eu começar, queria agradecer aqui, ó, presentinho de aniversário da Icatu. O pessoal já sabe que eu gosto, ó. Muito obrigado, Luciano, Nada. Marcelo e Icatu aí. Luciano, me conta um pouco aí primeiro, né? Quem é a Icatu? E depois falar um pouquinho de você, antes da gente começar. Tá bom. A Icatu é uma empresa 100% brasileira, a maior seguradora independente que cuida de pessoas, ou seja, a maior seguradora de vida, previdência e capitalização do Brasil, e que esse ano, com muito orgulho, completará 35 anos de fundação. Caramba, que bacana, hein? É. Cara, quantos clientes mesmo? Cara, hoje a gente está com aproximadamente pouco mais de 14 milhões de clientes. Gente pra caramba, É hein? gente pra caramba. Se você parar para pensar, quer dizer, no fundo a gente protege, a proteção vai além desses clientes, né? Porque a gente está falando de proteção de famílias, né? Então é com muito orgulho, isso é uma coisa que diz muito do nosso propósito, que é sempre estar buscando proteger o maior número de pessoas. Pô, bacana. Luciano, o que que é a ideia aqui, né? A mesa de sócio ela foi criada, eu tenho uma tese que a gente precisa ajudar as pessoas a serem mais empreendedoras, Uhum. né? Porque o orgulho, às vezes, do brasileiro, o cara ele chegar numa entrevista e perguntar quanto é o ticket, quanto é o vale-refeição, né? Eu tento sempre com esse papo aqui mostrar que as pessoas têm que chegar numa entrevista perguntando se bater meta, quanto vai receber de bônus, quanto que eu vou ganhar de equity se eu entregar um resultado, né? Tentar, porque eu acho que é assim que a gente vai conseguir mudar o Brasil. Sim. E aí eu vou separar um pouquinho aqui, a gente falar um pouquinho primeiro da sua carreira, e depois da Icatu, e por último dessa parte aí de seguros, que é uma coisa bem importante, que é bacana a gente levar esse conhecimento para todo brasileiro, né? Mas aqui me conta, como que é começar 30 anos atrás numa empresa de estagiário a CEO, a presidente? Que bacana essa história, né? Como que foi isso, cara? Ah, é verdade, assim. É curioso porque essa coisa de trajetória profissional não é uma coisa que a gente vá planejando exatamente. Eu de fato falar a verdade, eu comecei a minha vida profissional como assistente de pesquisa. Eu sou economista por formação, comecei a trabalhar com pesquisa econômica, precisava de dados, então até para complementar a pesquisa que eu fazia, e acabei encontrando dentro do grupo Icatu um núcleo que conseguiu me dar ajuda para isso. Somente hoje em dia é relativamente fácil, né? Você ter acesso a dados, mas você precisava. Não existia um Bloomberg pronto, alguma coisa ou tampouco uma IA que te cuspisse uma série Uhum. de dados. Então eu fui em busca de dados e acabei me envolvendo cada vez mais. Assim, isso foi numa área que cuidava da parte internacional e fui me envolvendo com uma série de desafios, crises que eu acabei tendo um treinamento. A gente acaba tendo uma aceleração de treinamento quando a gente passa por ou testemunha situações de estresse, seja estresse macroeconômico, estresse em um determinado mercado. Então, quando você vê, você acaba amadurecendo rápido em É na relação a porrada, isso. né? Exatamente. Né? Às vezes a turma, pô, caramba, o mercado tá difícil, tô sofrendo pressão, mas é a hora que a gente acaba ganhando força e que muitas vezes acaba sendo útil depois, em algum momento da vida da gente, para a gente ser criativo, né? Pô, que bacana. Mas assim, quando você começou, né? Ah, Você não podia nem imaginar, né, esse negócio assim, né? A literatura era bem menor, nem. Você não vai era nem uma lembrar os aposta, né? números, né? Era uma aposta. Era uma aposta, isso era uma coisa. Apesar que existia, nessa época, os jornais falavam muito do tal do IG, porque o grande índice de preço que existia era o IGP, que era o Índice Geral de Preços. E os três maiores players financeiros eram identificados pelo IGP, e o I era de Icatu. Então, tinha um nome, mas era, sem dúvida alguma, um mercado menor, um mercado muito mais volátil, era um período de inflação altíssima. Né? Que ano foi isso? 1990. Assim, pra você ter noção, isso aí, eu entro em 90 como estagiário, entendeu? Então, quer dizer, 91, foi em dezembro de 90. Então, 91 como estagiário, isso era inflação pegando fogo, que só foi solucionada em meados de 94 com o Plano Real.
Então você pegou, depois quando virou, você já estava começando a crescer, quando veio Plano Real, você já estava contratado, já estava seguindo carreira lá, né? Exatamente, exatamente. Pô, e é difícil hoje em dia, né, você tá... Hoje a gente não vê mais tanto assim, né, pessoas com tantos anos, mas eu vejo que na Icatu isso é bem comum, né? Eu Como acho é que pra você lá ter ficado assim, esse tempo inteiro assim? Fala a verdade, já pensou em alguma vez em sair? Já teve seus momentos ruins lá? assim, a gente, todo lugar você tem desafios, mas assim, eu nunca tive vontade de sair, assim. Parece muito tempo estando num único lugar, só que eu fiz muita coisa diferente. E isso foi legal. Eu acabei fazendo coisas que eu fui para fazer uma determinada função. Eu sempre tive muita curiosidade de aprender, então eu nunca fiquei restrito à minha função, que eu acho que isso depois foi me ajudando, e eu sempre mudei muito de função. Então, talvez aquela minha preparação para enfrentar crises, que eu comecei a minha vida profissional trabalhando no meio de inflação alta, confusão de plano econômico, era todo ano um país emergente quebrava, que aquilo contaminava outros. Então, era como se você tinha que viver com um horizonte um pouco mais curto, mas isso te gera uma preparação para estar enfrentando desafios que são diferentes. Então, e aí eu acho que essa diversidade de funções nunca fez com que eu me sentisse limitado. E isso foi muito legal ao longo da minha carreira. Assim, eu não sinto que eu fiquei no mesmo lugar durante pouco mais de 30 anos, porque sempre teve muita mudança. E o legal disso é que você acaba assim, conhecendo muito, né? Obviamente, comparando 30 anos com 13, que é o que a gente tem aqui de empresa, né? Eu trabalhei em todas as funções, então eu já fui o cara do financeiro, já fui o cara do comercial, já fui o cara de alocação. Você acaba passando por tudo, né? E o bom é que você vai, quando alguém falar que não dá para fazer um negócio, sabe? Mentira, dá sim. Como não dá, né? Pô, que bacana. E se não dá, vamos arrumar uma maneira, né? Vamos arrumar conseguir. Maneira, Então, assim, e não achar que tem uma barreira. Pô, se existe tem aparente barreira, como é que a gente faz para resolver? Você não se intimidar com dificuldade. Dificuldade todo mundo tem, né? Todo mundo enfrenta. E fazer uma pergunta assim, né? Imagina assim, né? Você hoje falando, o que você pode falar que você fez, que você acha que foi o perfil que o Luciano fez de diferente, para em 30 anos você sair de estagiário para ser o CEO ou presidente? Pensa num jovem aqui agora que está começando a carreira dele. Que conselho você daria para ele ter um caso de sucesso tão grande igual você teve? Cara, acho que primeiro trabalhar duro. Não existe profissão que as coisas aconteçam por acaso. Ou mesmo que se acontecerem, se você não tiver preparado, aquele cavalo que passou, você vai acabar caindo do cavalo. Então, acho que esse é um ponto número 1. Número 2, eu acho que bastante importante, é não ter medo de trabalho. Você pensa um empreendedor. O empreendedor, normalmente, você vai conversar com o empreendedor, ele fala assim, poxa, eu quero resolver a dor de alguém, de um cliente. A mesma coisa nas empresas. A gente não pode ficar intimidado porque tem uma dificuldade, tem uma função que parece menos nobre. Normalmente, as funções que parecem menos nobres são menos desejadas e é onde você tem um mato alto, que é muito mais fácil de você agregar valor do que em determinadas. Então, assim, às vezes as pessoas acabam querendo inverter, acabam querendo chegar sentando logo na janela ao invés de entender o que você falou, podendo fazer um pouco de tudo e ter o real conhecimento, não subestimar o quanto que às vezes, mesmo que for um trabalho de retaguarda, alguma coisa pode acrescentar para você, como aquilo pode te ajudar a fazer diferença na hora que você vai montar uma jornada mais fácil para um parceiro, na hora que você vai também facilitar o seu entendimento, como é que você tem uma solução mais fluida para um cliente final. Então, tudo isso faz parte, né, do trabalho. Que bacana. Você entendeu aí, você estagiário está começando a trabalhar agora, para você saber como virar CEO de uma grande empresa? Trabalhar duro pra caramba e ampliar a sua cabeça, não ficar limitado ali à sua função, porque o importante numa empresa é você resolver problema, né? Exatamente. Certo?
Exatamente. Boa. Não ter medo de resolver. Isso faz parte. Então, você mesmo citou a questão de empreendedorismo. Você pode empreender sozinho, Dentro da sua mas você pode função, empreender na óbvio. função. Assim, o espírito empreendedor independe de aonde que você está. Eu falo muito, né, que eu faço muita palestra para jovens, né, assim, a gente faz uma palestra aqui que é a melhor profissão do mundo, que é do assessor de investimentos, Uhum. e a gente roda pra caramba, assim, fazendo palestra, né, o pessoal sempre pergunta a dica, eu falei, cara, primeiro você tem que ter sua meta, o que você quer dentro da empresa, né, pode ser de renda, pode ser de cargo, pode ser o que for. A primeira dica que eu falo para ele é o seguinte, cara, começa a fazer um mês, você chegar antes do seu líder e sair depois, e trabalhar para tu ver se você não vai se tornar uma pessoa diferente para ele, né? Porque o cara vai olhar, porra, peraí, tem alguém que quer mais do que eu. Então, e hoje é uma dificuldade pro jovem, né? Porque vem mudando muito, assim, a turma é muito preguiçosa. Já tem um tempinho isso aqui, mas aconteceu que um estagiário que entrou quarta pediu para sair sexta, que era muito trabalho. Falei, porra, meu filho, dessa idade, quando chegar aos meus 44 daqui, ferrou, tu já vai estar aposentado, né? Essa é o trabalhar duro, é a capacidade de ser resiliente, porque esse negócio de. Toda vez que a gente fala de finanças, seja de um assessor de investimentos, seja numa seguradora, as pessoas confundem o grau de dificuldade. É uma função, uma conta. Pô, não tem nenhuma conta tão complexa. Então a pessoa acha que pode rapidamente já entendeu tudo. E a dificuldade não é uma continha. A dificuldade é como é que você entende de várias funções, como é que você consegue fazer os cálculos e depois juntar aquilo dentro de determinadas circunstâncias, sejam do negócio, sejam circunstâncias macroeconômicas. Então, assim, você demora um tempo a conseguir conectar tudo, não é do dia para a noite. Né? Pô, bacana. E agora, pra gente falar um pouquinho da Icatu, né, Uhum. cara? Assim, pô, eu conheci a Icatu, já devo ter te contado isso, né? Na época eu trabalhei no Citibank, vocês eram muito parceiros fixos Sim. lá do Citi, né? A pena, sabe por que o Citi saiu do Brasil? Você sabe? Por alguns motivos, né? Mas um deles na reportagem foi o seguinte: 1% do faturamento do Citi era no Brasil Uhum. e 89% das ações trabalhistas. O cara falou, porra, aonde eu estou faturando 1% do meu faturamento global é onde eu tenho 90% dos meus problemas, cara. Assim, pra gente ver como que a CLT é ultrapassada, né? Espero que um dia o Brasil possa mudar isso. Pô, da época de Getúlio Vargas, tem como, né? Tudo modernizou e a gente continua nesse passado aí. Mas enfim, é que eu sou revoltado com isso. Não, é um ponto, assim, isso é uma coisa que acho que toda empresa no Brasil enfrenta, mas é uma pena porque você vê mesmo no caso do Citi, e não é porque você saiu de lá não, quanta gente boa o Citi formou. Claro. Se você for no mercado financeiro por aí, quantas lideranças, né, quer dizer, são ingressas do Citi. Era muito bom. E hoje a Icatu, Uhum. quais são os principais produtos hoje que vocês trabalham? Tá. Bem, as nossas linhas de negócio são vida, previdência, capitalização. E dentro de cada linha de negócio, a gente tem um vasto portfólio. Então, a gente não é uma empresa monoproduto. Então, quando a gente está falando, por exemplo, de vida, a gente vai sim, a gente fornece proteção para tudo, desde um simples auxílio funeral a um produto mais sofisticado, patrimonial que você esteja querendo. Então a gente vida em grupo, vida individual, PME e todas as produtos de acumulação, repartição e por aí vai. E a gente costuma falar de proteção completa. O que é proteção completa? Né? É a questão, é o vida, é falar de previdência. Dentro de previdência tem uma série de também modalidades e como é que a gente combina previdência com vida. Quando a gente está falando de acumulação, o que a gente traz quando a gente traz, por exemplo, coberturas de risco que são super importantes, complementares. Tem a questão de renda, em capitalização também, que traz uma série de formas diferentes de trabalhar. Então, a gente é uma empresa que, apesar de focada em pessoas, tem um portfólio completo de produtos de proteção. Pô, que bacana. E a Icatu já começou no produto de vida, né? Quando você lá atrás Sim, era o principal produto. Era o produto. Essa é uma história interessante, porque lembra que eu falei que a gente começou com uma época de inflação alta. E na época de inflação alta, o pessoal focava mais em seguros, por exemplo, de automóveis, seguros patrimoniais. E a gente falou assim, olha, se o Brasil der minimamente certo, se essa inflação diminuir, a necessidade de proteção de pessoas cujo a cobertura não vai ser corroída, isso
vai ser uma realidade. Então, assim, vamos fazer uma aposta, porque se der certo, esse é um caminho que a gente vê. E acabou, não foi simples, mas a aposta foi Foi vencedora. vencedor, né? E vocês começaram numa época, né? Se hoje, quando você pega a penetração de população que tenha seguro de vida, o Brasil já é um dos piores do mundo, assim, né? Comparado principalmente com os Estados Unidos, né? Com a Europa. Pô, como que você imagina, assim, que você estava numa aposta pra caramba, né? Sim. Mas você imaginou que seria mais desafiador? Como que você lidava com esse negócio, né? De você ter que educar, né? Você não... É difícil você vender uma coisa do qual às vezes a pessoa não conhece. E ainda mais no caso, provavelmente não sei se era em 1990 isso já acontecia, mas quando eu trabalhei no banco, o produto seguro de vida ele ficou muito queimado, porque se vendia errado, né? Sim. Se vendia ali como uma venda casada, às vezes junto com um empréstimo, e não entendendo ali o que esse cliente precisa, qual o valor de proteção, né? Quanto que é a renda familiar dele em casa e essas outras questões que tem dentro do seguro de vida, né? Não, excelente ponto. O- Vender o seguro de vida, tentando explicar, tentando entender a necessidade de uma família, aquilo que pode trazer de valor, é fundamental. Eu costumo dizer que qualquer pessoa que, quando é sensibilizada, ela busca proteção. Não importa a classe social, renda. Então, é fundamental um trabalho bem feito, um trabalho que gere conexão e empatia com a necessidade desse cliente final. E lá atrás, a gente via isso. A gente, assim, se hoje ainda tem um potencial grande, ainda é subpenetrado, lá atrás era mínimo. Então a gente fala assim, cara, isso aqui é um segmento que tem um espaço enorme de crescimento, número um. A gente também tinha um desafio que era de ampliar os canais de distribuição. Como é que a gente consegue vender proteção? Como é que a gente consegue levar isso para canais? Por exemplo, quando a gente começou a discutir com a XP lá atrás sobre previdência, um monte de gente chegava para a gente e falava assim, pô, não faz o menor sentido. O pessoal não vai saber nunca vender previdência. Por que não vai saber vender previdência? Poxa, se as pessoas estão preocupadas com investimentos, as pessoas estão preocupadas em entender o que o cliente precisa, nada mais razoável de falar em previdência também. Não, com certeza, só de ser dinheiro. É. Cara, eu tenho uma tese aqui que o pessoal não gosta muito assim, né? Porque as pessoas não. Muita gente é hipócrita e acaba não falando, porque é difícil você ser realista mesmo com esse tema que eu vou falar, né? Mas o dinheiro, assim, se você pergunta para as pessoas o que é mais importante para elas, o que elas falam, né? Família, saúde e dinheiro. Sim. Mas quando você vê as atitudes das pessoas, o dinheiro é o primeiro lugar sempre, né? Então, se tratando de dinheiro, não faz sentido nenhum isso não tá na vida e fazer parte de um assessor de investimento, de um corretor de seguros ali que acaba entrando muito na vida do cliente, né? Porque, Claro. salvo engano, o corretor de seguros, o assessor de investimento é novo a profissão, né? Assim, ela existe há alguns anos, mas ela começou de fato há uns 10, 13 anos atrás. Tanto que quando eu entrei, a estatística era zero, sabia? Tinha 0, alguma coisa assessor de investimentos pela população. Hoje já está em 14% da população já tem. Mas o corretor de seguros provavelmente foi o primeiro profissional a entrar um pouquinho ali na vida do cliente, né? Sim. A saber um pouquinho da renda, perguntar de família, né? Você acaba tendo que saber do carro, né? Na parte de seguro de carro. Então, foi o primeiro passo ali, né? Exatamente. Mas a gente sempre acreditou. A gente achava, da mesma forma que a gente acreditava no corretor de seguros, a gente falou assim, poxa, também tem um profissional que lida com o cliente e que tem uma intimidade com o cliente que pode ir muito além de um trabalho tradicional quando começa a entender a vida financeira desse cliente. E tem alguma coisa, talvez isso não seja público, né? Mas não sei se pode falar, mas vocês nunca pensaram em entrar nesses outros ramos, né? De, por exemplo, consórcio, o seguro de carro não tem, né? Não, a gente nunca teve Nunca? seguro de carro, nunca teve seguro de carro. Tem mais algum produto? Tem algum produto assim que você fala, cara, um dia talvez eu acredito que a gente vai entrar nesse produto, porque vocês são tão tecnológicos, vocês são tão conhecidos, tem Sim. tanto cliente, né? Eu me fico perguntando por que não ampliar a linha de produtos e ser full? Porque capacidade vocês têm, né? A gente tem sim, capacidade a gente tem. Eu acho que a gente sempre propôs a estar envolvido com seguros de pessoas, consequentemente, tem algumas linhas de negócio que podem fazer mais sentido do que outras. Por exemplo,
mercado de automóveis é um que a gente nunca achou que pudesse fazer sentido. É muito trabalho, né? E a receita é pequena. Tem muita gente Sabe que eu boa sou puto? trabalhando Eu aí. sou puto com esse negócio do seguro de carro, que é o seguinte, cara. Você acredita que um amigo deixou de fechar um seguro de carro com a gente, por causa de R$ 10 fechou em outro lugar? Eu falei, caralho, porra, é bizarro, né? É um produto que eu não sei porque as pessoas elas são pão duras ao máximo ali do negócio, ela não liga muitas vezes para serviço, ela vê muito preço, né? Muito estranho, assim, pra gente estar na ponta vendendo, é impressionante o quanto as pessoas ligam muito para a questão do preço ali, né? Mas enfim, só um adendo mesmo, porque É, a gente já passou muita raiva aqui com o seguro de carro. pois é, não é um mercado que a gente atua, então acho que você tem bastante propriedade para falar, mas eu não sou a melhor pessoa. Mas assim, a gente sempre avalia oportunidades, mas a gente sempre foi muito focado no que a gente faz, exatamente para fazer bem feito e atender uma variedade muito grande. Afinal, a gente trabalha com bastante canais de distribuição. A gente hoje trabalha com mais de 350 parceiros. Então não é fácil você se moldar de forma a levar essa proteção para uma variedade tão grande de canais. E você hoje, né, como CEO, presidente, Uhum. eu tenho uma dúvida que, cara, eu vejo em vários negócios, eu não sei, porque eu vejo quase todas as seguradoras são parecidas nesse tema, né? Por que as seguradoras, geralmente elas não têm um canal próprio de venda, né? Elas trabalham quase que 100% através dos corretores, né? Uhum. Isso é uma coisa que a gente como empresa também vive, assim, né? Aquela questão de você trabalhar no B2B ou no B2C, né? Porque às vezes no B2B você não consegue implementar um modelo comercial, Uhum. você não consegue ali ter uma hierarquia, né? E no B2C você consegue ali, né? Como se fosse uma meta normal, colocar pessoas para vender e tal. Vocês nunca pensaram nisso e vocês sabem por que que as seguradoras nesse mercado inteiro não é uma coisa comum? Olha, as seguradoras, de fato, elas sempre focaram em trabalhar com canais. Os canais tradicionais, eles são o canal corretor e o canal bancário. No Brasil, eles sempre foram muito focados nesses dois canais. A gente até, eu diria que a gente foi bastante inventivo ao tentar se diferenciar trabalhando com novos entrantes ou tentando desenvolver novos canais, mas sempre no sentido de estar próximo de onde o cliente está, ou seja, qual canal que o cliente está acostumado a trabalhar. A gente sempre achou que assim, o cliente é soberano para escolher o canal que queira trabalhar e a gente tem que tentar atender o cliente da melhor maneira possível. E isso sempre foi muito intenso, teve assim, muita coisa ao longo dos anos e assim, a gente sempre achou que esses canais conseguiam chegar. O Claro cliente, que sem precisar de você ter o seu canal próprio. assim, sempre foi uma coisa que a gente sempre teve a gente sempre teve o objetivo de estar buscando ajudar esses canais a melhorarem o atendimento para o cliente. Esse sempre foi o que a gente buscou. E até hoje os canais conseguiram fazer isso. E você acha que não falta um pouco das seguradoras em geral, um pouquinho mais de levar essa educação do seguro? Eu sinto que falta um pouco, assim, uma opinião particular, Uhum. que eu acho que podia trabalhar mais em cima disso, entendeu? Porque é um pedaço muito pequeno da população que tem e é um produto muito importante, né? Sim, sim. O produto. É por isso que eu falo, quando você consegue explicar para alguém um O produto, cara compra, ele né? compra. Não importa. É porque, claro que você compra mais se tiver maior renda, mas você compra proteção. Todo mundo é sensível a algum tipo de proteção. E esse ponto que você colocou é um ponto super importante que o mercado discute. O que a gente pode fazer para tentar falar mais de seguro? Que se você for ver, por exemplo, o próprio seguro de vida, ele tinha gente que não gostava de falar no assunto até a tragédia da pandemia, que parecia que era uma coisa que trazia mau agouro e tal, e de repente você teve uma situação trágica que trouxe o assunto para a mesa de jantar de qualquer família brasileira. Então, falar sobre vida, falar sobre proteção também em vida, né? Que quando a gente fala de invalidez, quando a gente fala de outras coberturas acessórias, mas super importantes em vida, como uma doença grave e assim por diante, isso passou a fazer parte do dia a Você dia. sentiu esse boom, então, pós-pandemia, assim?
Muita gente vivendo na pele ali. Muita gente vivendo na pele, assim, o assunto, esse desafio de comunicação, ou seja, a gente precisa falar mais sobre o assunto. Número um, a gente precisa falar de uma forma mais simples. Esse também é um desafio que o mercado tem. E a gente precisava ter uma escuta melhor de alguns segmentos da sociedade que às vezes não gostavam de falar no assunto. Então, a tragédia da pandemia ela acabou trazendo o assunto para a mesa com um pouco mais de facilidade. Pô, não, bacana. E agora, voltando um pouco para a questão do Icatu, assim, cara, eu fico pensando, né? Eu tô aqui há 13 anos liderando a empresa e é um negócio, assim, meio solitário que eu falo, né? De você estar ali tomando as decisões e tal. Você numa empresa gigante, assim, como a Icatu, como é ali, assim? Tem alguma coisa que quando você, principalmente quando você entrou, né? Você rodou pela Icatu inteira, você estava 30 anos, você já dominava tudo, com certeza, né? Mas você lembra alguma decisão que foi uma decisão bem impactante sua, assim que você entrou, que você viu talvez tivesse alguma coisa que você não concordava e você teve que mudar? Olha, eu acho que assim, eu fiquei no conselho antes de eu assumir como CEO por 15 anos. Então, eu me sentia identificado com os rumos Com tudo que tinha acontecido. E essa questão de decisão, as empresas ou os executivos tomam decisão em relação ao cenário daquela época. Então, assim, às vezes ajustes decisórios eles fazem sentido porque o momento muda, o momento pede outra coisa. Então, não teve nada assim que eu discordasse, uma grande mudança, mas sim ajustes que são normal completamente do momento. do momento. Então, isso é uma coisa que aconteceu, sempre vai acontecer. Então, quando a gente olha, é fácil olhar para trás e falar, talvez eu devesse fazer alguma coisa. Você tem que se projetar para aquele momento dentro das informações disponíveis naquele momento. Entendi. E você pensando assim nessa carreira, né, de 30 anos para chegar aonde você chegou, né? Você acha que como que foi esse equilíbrio de vida pessoal, saúde, família, trabalho? Porque provavelmente você deve ter trabalhado muito para chegar Muito. nesse patamar, né? Como ficou a questão familiar? Foi complexa? Acho que você tem que saber. Cada um tem uma estrutura familiar. Eu acho que a minha sempre me apoiou. Você citou o exemplo aí do estagiário que ficou uma semana. 2 dias. Ou 2 Não dias. pode nem xingar ele, porque vai ficar gravado. A gente, assim, realmente, eu sempre trabalhei muito. Eu acho que essa sempre foi uma característica minha. Então, eu sempre encarei com uma certa naturalidade. E, por exemplo, a minha esposa sempre acho que ajudou a manter a estrutura familiar e eu acho que eu sempre tive uma capacidade de tentar, nos momentos que eu estou junto da minha família, de estar de fato presente, intenso, fazer coisas juntos, ter momentos com os filhos, momento com um filho, depois com outro filho, e aí diversas situações. E as situações vão mudando ao longo da vida. Às vezes a necessidade de um filho pequeno é uma, de um filho adolescente é outra, mais velho. Então, como é que você vai interagindo ao longo da vida? Isso é legal, você criar conexões tanto com familiares quanto com amigos. Isso também é super importante. Você assim, aqueles amigos que vão te acompanhando ao longo da vida, acho que isso faz bastante diferença. E eu falo muito isso também, concordo pra caramba com o que você tá falando, né? Que a intensidade daquele momento que você tiver lá, né? Sim. Porque às vezes também hoje em dia, cara, não adianta, você pode estar num lugar ali, você não tá presente dali, aquilo não marca, não cria uma conexão para lembrar lá na frente, né? Pô, muito bacana. E aí, assim, o que você vê, né, que a Icatu fez de diferente para ser esse potencial todo, 14 milhões de clientes, né? Crescer, ser a maior seguradora independente hoje do Brasil. O que você acha que foram os diferenciais, assim, que você viu? Você que passou 30 anos, você conhece tudo lá, né? O que você acha que teve de diferente? Cara, eu acho algumas coisas. Eu acho que, a gente tem um modelo, esse modelo de distribuição que eu te falei, que a gente tem mais de 350 parceiros, isso traz um diferencial, quer dizer, tanto a beleza quanto a dificuldade. A beleza da gente poder trabalhar com canais diferentes, que tem momentos diferentes ao longo do tempo, mais sucesso, menos sucesso, e que a gente também vai fazendo apostas em um
uns maturam, outros nem tanto. Então isso é muito legal, porque você pensa no portfólio. O portfólio diversificado, ele é uma fortaleza para você. Por outro lado, operacionalmente, isso gera um trabalho danado. Mas assim, e isso sempre foi algo que sempre nos desafiou, a gente não ficar parado e tá criando. Então, por um lado, é isso. Acho que o modelo foi um modelo vencedor. Por outro lado, eu acho que a gente sempre teve uma capacidade, até para poder se adaptar a modelos diferentes, uma capacidade de encantamento, uma capacidade de escuta com o canal. Isso para a gente sempre foi muito importante. Como é que a gente faz para estar escutando, para estar se envolvendo com cada canal. E aí é comum a gente, às vezes, ter equipes que são bastante diferentes, assim, equipes comerciais são bastante diferentes uma das outras, de modo que elas consigam se moldar e entender a necessidade de cada canal. Eu acho que isso assim, são duas características, é o modelo de negócio e o funcionamento da equipe Icatu. E assim, comparando um pouco para os próximos anos, né? Uhum. Essas empresas de tecnologia que estão nascendo na parte de seguro de vida, Sim. como a Icatu está se posicionando nisso, né? Porque eu vejo essa questão da tecnologia, talvez uma hora, você acredita que o cliente vai estar fechando o serviço dele sozinho ali, e você acha que a Icatu está caminhando para esse modelo de você ter uma tecnologia para o cliente, obviamente, no modelo de vocês com o corretor, Uhum. Mas como que você está se posicionando nisso para os próximos anos? Porque o negócio está mudando para caramba, né? Sim, a gente trabalha com tecnologia, até porque, imagina, para a gente conseguir atender essa variedade de canais, só é possível com muita tecnologia. E a gente vê, eu diria que a gente tem uma posição privilegiada de ver como é que a turma está evoluindo. De qualquer maneira, eu acho que assim, a gente tem muita preocupação de através de tecnologia, melhorar processos, melhorar produtos, mas a gente acredita muito na conexão do ser humano. A gente está vendendo confiança, e confiança de longo prazo. Não é uma confiança de um seguro curtinho, de Uma viagem ali que você comprou rápido, né? é uma coisa longeva. E isso tem que ter uma conexão humana. Eu acredito muito que, principalmente os seguros, quanto maiores, mais elaborados, mais customizados, eles precisam de fato dessa conexão humana, seja do corretor, seja de um assessor especializado, mas isso é necessário. Portanto, é possível o cliente comprar uma proteção sozinho, até como seguro viagem. Na hora de embarcar, recebe ali um push. Então, essa compra reativa é possível, mas eu acho que vai estar sempre Ligado a um tratamento diferente do mundo. Primeiro que ele tem que estar dentro de uma jornada. Por exemplo, você tem que estar dentro de uma instituição com a qual você trabalha ou da companhia aérea que você trabalha, mas eu acho que vai estar sempre limitado a um valor pequeno. Qualquer coisa um pouquinho mais elaborada, eu acho muito difícil dessa venda ocorrer sem uma ligação humana. Pelo menos assim, você tem que ter a conexão humana, ainda que o processo seja um processo mais fácil por causa da Isso. tecnologia. Não, isso tende a ser. Acho que a tecnologia ela tende a facilitar a vida e a gente tem investido muito nisso. O que a gente faz para quem está na ponta, ter o trabalho só de venda, tirar o trabalho operacional, facilitar a vida. Isso sim, gere ganho de produtividade, mas o foco tem que ser o foco na venda e para que essa conexão seja cada vez maior. Legal. E falando assim, né? Sempre fala que o Brasil e os Estados Unidos há 30 anos atrás. Você tem alguma opinião por que nos Estados Unidos assim, essa questão dos seguros ela é tão natural, né? População gigantesca tem. Tem alguma coisa que você vê que aconteceu bem lá, assim, e não teve aqui no Brasil? Tem alguma coisa que vem na tua cabeça? Tu acha que é porque você é um povo mais maduro e está acostumado mais com... Olha, claro que tem uma questão talvez de educação, mas tem um pouco, tem questão, envolve uma série de questões, como é comum na vida da gente, né? Nunca é um único fator. Então tem questões regulatórias, tem questão de proteção do Estado, que se a proteção for mais limitada, você tem que estar buscando alguma proteção adicional. Tem questões para você, às vezes, assim,
cultura onde você tem sempre uma discussão de liability. Então, se tem uma discussão de liability, você dá margem também para como é que eu me protejo de um eventual passivo que está sendo gerado por uma coisa ou outra. Então, eu acho que isso tudo junto acaba ajudando a educar a população para que você, no final, consiga contratar um pouco mais de seguro. Mas eu sou otimista. Eu acho que a gente, se for olhar, quer dizer, a gente vem evoluindo, porque todos nós queremos um crescimento maior, mas eu acho que a tendência é de crescimento. É, e só de estar crescendo num ambiente tão desafiador, né? Essa taxa de juros tão alta como está no Brasil hoje. E pensando no futuro, assim, como você tem alguma coisa que você gostaria que a Icatu fosse vista e de repente ela não é nos próximos 10 anos, assim? Tem alguma coisa que passa na sua cabeça, assim, que você como CEO, presidente, você queria entregar teu mandato daqui a alguns anos, falando assim, pô, eu queria deixar a Icatu em tal patamar ali? Olha, hoje a Icatu é a maior seguradora independente de vida, previdência e capitalização. Eu te garanto que acho que a nossa equipe vai trabalhar duro para que a gente seja a maior seguradora independente e, de preferência, além de independente, a maior seguradora do Brasil. Independente de banco, que a gente respeita muito, mas acho que a gente tem total condições de agregar valor e eu gostaria muito que a população entendesse, que a gente conseguisse ajudar a população a entender do valor agregado dos produtos de proteção da Icatu e, consequentemente, ela se torne a maior seguradora do Brasil. Pô, boa. Vai dar certo. Uma turma trabalhadora aí com inovação, tecnologia, né? E cheio de canal, não tem como, né? Exatamente. A gente está quase chegando no final aqui, Luciano, mas antes de a gente fazer o direto ao ponto aqui, que é um bate-bola que eu faço contigo, você agora, o que na cabeça assim, né? Você chegou no máximo, você já foi do conselho, que em tese às vezes, né? Tem gente que até considera que que seria teu próximo passo, né? Sim. Depois de sair do como presidente. O que você vê o Luciano assim? O que é próximo passo de desejo profissional? Difícil, né? Olha, curiosamente, quando eu virei CEO, duas grandes seguradoras no Brasil, no mesmo ano, 2 conselheiros viraram CEO. Então, não é comum, mas também não é diferente. Não é impossível de acontecer. E possivelmente, quer dizer, o dia que eu deixar de ser CEO, natural que eu vá para alguma posição de conselho ou algo do gênero, mas tem muita coisa, assim, eu sinto que tem muita coisa para ser feito e eu, pelo menos, tenho muitos interesses que eu acabo não tendo tempo para fazer, seja em esporte, seja em interesses pessoais. Então, eu acho que isso é uma coisa que não me preocupa, que eu tenho certeza que não faltarão atividades aí para serem feitas. Você também está bem ainda, vai ficar muitos anos lá, né? Tem muito lugar para viajar, tem muita coisa boa. Muito bom. O negócio direto ao ponto aqui que é o seguinte, eu bate-bola, uma pergunta, papum, você responde um ou outro, tá? Sem problema nenhum. Hold familiar ou previdência privada? Isso é fácil, pô. Previdência privada. Escala ou personalização? Olha, eu acho que não estou querendo fugir da pergunta, não, mas as duas coisas são relevantes e, dependendo do público que você está atingindo, uma é mais importante faz sentido. do que a outra. Por exemplo, você está alguma coisa mais varejo, escala é fundamental. Quando você consegue dar um atendimento mais personalizado, é porque normalmente você também está trabalhando com tickets mais específicos. Né? Boa. Inovação ou tradição? Por que as duas coisas têm que ser excludentes? Vê a Icatu. A Icatu é uma empresa com 35 anos, ou seja, que tem um nome que construiu com muito tijolinho por tijolinho, e eu diria que é uma das empresas mais inovadoras que você tem, conseguindo trabalhar com fintech, banco tradicional, corretores, agentes de investimentos, cooperativas de crédito, varejistas. Então, assim, eu acho que as duas coisas podem andar junto. Boa. Razão ou intuição? Razão, intuição. Também eu acho que não são excludentes, porque você... Eu vou responder assim, eu acho que a gente tem que sempre estar buscando excelência, mas não a perfeição. A perfeição paralisa. Então, se você
só quer ter uma coisa 100% organizada, só razão, eventualmente você não consegue dar o passo. Se você é só intuição, você pode... Uma hora vai estar tomando decisão então eu errada. acho que você tem que conseguir equilibrar isso ao longo da vida, para que você consiga, de fato, ter decisões. Eu acho que a gente tem, na vida da gente, a gente tomar bons riscos. Como é que a gente faz? É misturando razão com intuição. Boa. Então essa daqui vai ser parecida também. Prudência ou ousadia? Depende do momento. Eu acho que é porque isso vai um pouco... Você vê assim, talvez até pelo nosso negócio, a gente faz o quê? A gente faz uma gestão de risco. Então você tem que tomar riscos bons, você tem que ser prudente, você pode até ser ousado em várias operações, mas se você for diversificado, por exemplo, você está sendo prudente mesmo sendo ousado em cada operação que você faça. Não, bacana. Que legal, Luciano. Cara, eu queria muito te agradecer aqui. Assim, eu estou batendo esse papo assim para escutar essas histórias incríveis que a gente tem aqui, a gente ajudar o Brasil a ser um país melhor. Eu tenho uma luta disso, só para você ter uma ideia que bacana que tem a ver com você, com a Icatu. Sim. A gente está começando agora um projeto que é investimento 100% nosso. E a gente contratou uma equipe e a gente tem como meta entregar 1 milhão de planejamento financeiro de graça para as pessoas que não têm capital. Então, por um trabalho da gente tentar ajudar as pessoas a organizar a vida, possivelmente depois ela, né, uma hora vai precisar de proteção, obviamente, né? Mas é um trabalho que a gente tem feito muito. Então, muito obrigado por você ter investido seu tempo aqui com a gente. O cara que saiu de estagiário a CEO, presidente de uma companhia tão grande hoje, maior seguradora independente do Brasil e no futuro a maior seguradora do Brasil. Queria muito te agradecer. E para você que está começando a carreira, você viu, né? Trabalho duro, ser usado um pouquinho, não ficar só no seu ambiente ali, que você pode ter uma carreira de sucesso assim como o Luciano teve. Cara, muito obrigado, Luciano. Muito obrigado aí, Catu aí. Continuamos parceiros firmes. Obrigado, conte com a gente. Uma lembrancinha aqui para você. Opa! Obrigado. Obrigadíssimo.